Igreja de Nova Vida, a sua família em Culhuaçu. João capítulo 15, verso 1. Jesus, pregando a palavra, ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai que me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós estamos nesta noite, Pai, diante de uma palavra que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Uma simples ocasião como essa pode determinar a mudança de circunstâncias e nos trazer novidades de Deus para a nossa vida. Por isso, Pai, fala conosco nesta noite através da Tua palavra, e que ninguém saia daqui sem ser alcançado, movido, transformado e abençoado por esta palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nessa noite compartilhar sobre uma palavra que tem insistentemente dentro desse texto aqui, sobre um verbo, né, que a gente lê o texto, mas não percebe às vezes quantas vezes Jesus ele repetiu esse verbo, essa palavra, numa quase que insistente proposição aos discípulos, aqueles que estavam ali com ele, ouvindo aquelas palavras. E eu quero trazer nessa noite para o teu coração essa mesma insistência de Jesus nesta palavra, a palavra permanecer. Permanecer. Desde o início, aqui no versículo 4, Jesus começa a dizer: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, e se não permanecerdes em mim. No versículo de número 5, mais uma vez: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim. No versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E aí vai, queridos, o tempo todo. Versículo 10, mais uma vez, permanecer. Ou seja, sempre Jesus dizendo permanecer. Por que tanta insistência assim?
Alguns cristãos, queridos, em nossos dias têm se afastado dessa permanência, têm se afastado de Deus, têm se afastado de Jesus, e acham que vai ficar tudo bem. Afinal de contas, eu tenho Jesus aqui no coração, afinal de contas, a palavra de Deus está em mim. Mas Jesus está dizendo: mas se vocês não permanecerem na minha palavra, eu não vou permanecer em vocês. Se vocês não permanecerem naquilo que eu pedi, naquilo que eu falei, naquilo que eu orientei, queridos, há uma legião hoje de cristãos que estão fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, fora da comunhão da igreja, fora de uma intimidade com Deus. E detalhe, alguns até frequentando de vez em quando a igreja. E nós achamos que está dando certo. Quando Eva recebeu uma palavra de Deus lá no paraíso, juntamente com Adão, naquele jardim maravilhoso, Deus disse: olha, vocês não comam dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Queridos, Satanás distorceu aquela palavra e disse: não, certamente vocês não vão morrer, vocês vão conhecer como Deus, vocês serão como Deus. E naquela ocasião, Eva foi convencida a não acreditar no que Deus falou, e ela comeu, e ela deu ao seu esposo, que também comeu. Queridos, não importa que fruto foi, se ele era doce, se ele era azedo, se ele era seco, se ele era aguado, não importa. O que importa é que Deus havia dito que iria morrer, mas Eva comeu, passou 1 hora e ela não morreu. Passaram-se 2 horas, ela não morreu. Passou o dia e ela não morreu. Não morreu, queridos, fisicamente, mas espiritualmente. Os dois morreram naquele dia em que eles desobedeceram a Deus. E isso que eu estou falando nessa noite tem a ver com esse texto, queridos. Porque como cristãos nós começamos a nos afastar da palavra, nos afastar da igreja, da comunhão com Deus, da oração, nos afastamos da comunhão com os nossos irmãos, e afinal de contas, olha, eu não morri, eu estou aqui, olha só, eu continuo tudo bem lá em casa, olha, está vendo, não mudou nada. Queridos, a mudança já aconteceu, desde o dia em que nós achamos que podemos viver sem essa permanente dependência de Deus. Por isso Jesus foi tão insistente: eu sou a videira, meu pai é agricultor, mas vocês são os ramos, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Ou seja, se não permanecer, o pai vai cortar. E aí não vai ter outra serventia para esse ramo, senão ser apanhado, jogado no fogo e queimado, como diz o versículo 6. Quantos cristãos hoje estão tomando essa direção? O veneno, queridos, do pecado, ele não mata na hora. Ele não é o veneno que atinge o nosso corpo físico, né? No Antigo Testamento, havia alguns julgamentos que Deus fazia assim, na hora, né? Deus abriu a terra e engoliu aqueles que estavam se levantando contra a liderança de Moisés no deserto, na revolta, né, que se levantaram ali contra o servo do Senhor. E hoje, se Deus fosse fazer o mesmo, acho que não haveria buraco para colocar tanta gente. Há muitas pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa e que não vai acontecer nada. Queridos, quem não permanece no Senhor está morrendo um pouco a cada dia. Na minha vida e na sua vida, alguns anos atrás, alguns meses para alguns aqui, né, Jesus interrompeu um processo de morte que estava em andamento na nossa vida. Quando você convidou Jesus para entrar no teu coração, Jesus entrou e interrompeu um processo de morte que era gerado pelo pecado. Se você abrir em Efésios, a palavra de Deus mostra bem essa situação na qual Jesus nos encontrou. Efésios capítulo 2, do versículo 1 diz assim:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa própria carne, querido, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Um processo de morte acontecia na nossa vida, e o nosso coração, querido, estava batendo, nosso sangue estava sendo bombeado nas veias, você estava respirando quando Jesus te encontrou. Mas um processo de morte espiritual, um processo de morte na família, um processo de morte do casamento. Ou você acha que o casamento ele é dissolvido assim, num belo dia pela manhã, quando alguém acorda, olha para o outro e diz: olha, até ontem eu queria muito ficar com você, mas hoje acordei e o tempo está nublado e eu quero acabar com o casamento. Não, queridos, é um processo. Isso é um processo que começa quando nós começamos a nos afastar de Deus, do nosso cônjuge, da fidelidade, das coisas que um casamento exige. Acontece que tem gente que Deus está alertando: olha, você não está permanecendo no Senhor, e a pessoa acha que não, isso só cai na casa do vizinho, na minha casa não vai acontecer isso não. Todos nós, queridos, precisamos ouvir essas palavras de Jesus aqui em João, que lemos, João 15. Ele está dizendo: permaneçam, permaneçam. Se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão poder pedir o que vocês quiserem e vai ser feito. Ou seja, Jesus está o tempo todo dizendo: permaneça, permaneça, permaneça. Afastar-se de Jesus é um contrato com a morte, é voltar a um processo de morte. E como é triste a gente reconhecer que hoje tem tantos cristãos fazendo isso, tem líderes fazendo isso, voltando a um contrato e a um processo de morte. E detalhe, a situação de quem faz isso conhecendo a palavra de Deus é mais grave do que aquele que, por não conhecer, está vivendo um contrato com a morte. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E depois de termos recebido esta vida, nós vamos voltar a assinar um contrato com a morte. A Bíblia diz que quem faz isso torna-se o seu último estado pior do que o primeiro. Permanecer em Jesus é a nossa única chance de vencermos o pecado, porque o pecado tenazmente nos assedia. Queridos, não caia na armadilha do diabo de acreditar que você agora, porque conhece a palavra de Deus, você nem precisa mais permanecer em Cristo, na casa do Senhor, na comunhão do corpo de Cristo, porque agora você já conhece a palavra, você não precisa de mais nada disso, porque você agora sabe como vencer o pecado. Querido, nós precisamos de uma transfusão do sangue de Jesus todos os dias na nossa vida, para combater a hemofilia espiritual gerada pelo pecado. O hemofílico, ele não tem capacidade de gerar, através na sua medula, os glóbulos brancos que são necessários para a manutenção da vida, dos anticorpos. De vez em quando, quem tem hemofilia, ele tem que ir no hospital e fazer uma transfusão de sangue, porque o seu sangue vai ficando sem esse agente importante, que são os glóbulos brancos.
que são capazes de nos combater as infecções, combater as doenças que tentam entrar no nosso corpo. Então, o hemofílico, ele perde essa condição e ele precisa de vez em quando trocar o seu sangue, porque sua medula não gera. Pois eu digo a você que sem Jesus nós somos hemofílicos espirituais. Todos os dias nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Todos os dias nós precisamos da palavra de Deus, porque Jesus disse: se a minha palavra permanecer em vocês, e vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ter as orações de vocês atendidas. Eu fico pensando, como pode hoje tantos cristãos abandonar a palavra, a comunhão, a vida comum na casa do Senhor e achar que vai ficar tudo bem, que afinal de contas eu já tenho conhecimento e justamente porque tem, não pode fazer isso. Nós precisamos dessa transfusão, nós precisamos desse contato permanente com a palavra de Deus. Jesus disse: a palavra que vos tenho falado. Vamos voltar lá em João, aquele texto que a gente leu no início. A gente precisa olhar para o texto, queridos, e retirar do texto o alimento que o Senhor Jesus quer nos dar através dessas palavras. João 15:2 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. E eu pergunto aqui, quem de nós não precisa dessa limpeza feita pela palavra todos os dias? O texto no versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem o quê? O tempo aqui não é vós estáis limpos pela palavra que eu vos falei. Não. Vós estáis limpos pela palavra que vos tem o quê? Falado. A limpeza que Deus fez na nossa vida pela palavra que recebemos no mês passado, querido, serviu para o mês passado. A limpeza que Jesus fez no teu coração, levando você ao conhecimento da salvação, serviu para você naquele momento em que você encontrou a salvação em Cristo. Mas nós precisamos da palavra hoje para as nossas vidas. Nós precisamos da palavra amanhã para as nossas vidas, como nós vamos precisar do alimento que amanhã vamos ter à mesa para o nosso corpo físico. Você não pode viver do alimento que você comeu na semana passada, no mês passado. Aquele alimento, ele já foi digerido pelo seu organismo, já se transformou em energia, você já trabalhou, você já fez tudo com aquele alimento, mas você precisa de alimento hoje, amanhã e depois. Jesus está dizendo: a palavra que vos tenho falado. Às vezes nós estamos para fazer algumas besteiras na nossa vida, recebemos uma palavra de Deus e tudo aquilo muda no nosso coração. Eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa noite e que tem caminhado com Jesus, você já recebeu umas palavras de Deus que foram cruciais para algumas decisões que você iria tomar. Coisas que estavam em andamento na sua vida para te destruir, e a palavra de Deus esteve ali, naquele momento, fazendo uma cirurgia no teu coração, e você glorificou a Deus, dizendo: louvado seja o Senhor por esta palavra que Deus me deu, porque ela foi responsável pela minha mudança, pela minha transformação, para que o diabo não fizesse aquilo que ele queria com a minha vida. E eu fico pensando, como tem gente hoje abrindo mão dessa palavra? Mas eu não abri mão da palavra, eu estou lendo a Bíblia em casa. Eu não abri mão da palavra, eu ouço alguns programas evangélicos na rádio. Queridos, tudo isso é muito bom. Você tem que ler a sua Bíblia em casa, andando pelo caminho, em todo lugar onde você estiver, esteja em contato com a palavra. Você tem que estar em vigilância, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai, porque não sabeis, o momento em que você vai ter um infortúnio, que você vai entrar em tentação. Mas nada substitui
esse momento que você está vivendo aqui agora, porque pela palavra o Senhor está te dizendo: não se afaste de mim, não se afaste da comunhão que você tem no corpo de Cristo. Não julgue que essa comunhão é uma coisa de menos importância. Não julgue que você pode estar fora do corpo e ao mesmo tempo desfrutar dos recursos que o membro tem quando está no corpo. Eu tenho dito isso. Alguns cristãos às vezes fazem coisas que o diabo, o acusador, ele sabe como acusar, né? Isso é uma coisa que o diabo sabe fazer, é acusar. Às vezes você faz alguma coisa terrível e o diabo vem para te acusar, para dizer: olha, você não pode mais nem estar na comunhão do corpo. Eu quero te dizer, querido, minha irmã, meu irmão, a tua cura está no corpo. A tua cura está na comunhão, em você permanecer na palavra. Não fique achando que você vai ter cura fora do corpo, que você não vai ter. Os nutrientes, os anticorpos que os nossos membros precisam, eles estão dentro do nosso corpo. E eles são gerados pelo sangue de Jesus, que abençoa, purifica, guarda, limpa o nosso coração através da sua palavra. Queridos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque essa palavra, ela está sempre entre nós e a destruição. A palavra de Deus está sempre entre nós e uma decisão mal tomada. A palavra de Deus está sempre entre nós e o caos. E é pela palavra que Deus edifica a sua igreja. Eu tenho dado uma importância, queridos, tremenda, a palavra que eu entrego aos irmãos aqui, porque eu sei que é o Espírito Santo de Deus usando a minha boca, os meus lábios, o meu coração, para abençoar a sua vida. Eu tenho uma responsabilidade, queridos, que você não queira imaginar o temor que eu tenho ao entregar uma palavra de Deus para o teu coração, porque essa palavra não é minha, essa palavra é do meu Senhor, essa palavra é daquele que me ungiu e me separou para ser esse atalaia, que clama diante do Senhor pela sua vida e diga a você nessa noite: permaneça na palavra de Deus, não se afaste dela por nada. Não se afaste da comunhão do corpo de Cristo por nada, porque não há vida fora do corpo. Fora do corpo qualquer membro morre. E se você quer dar muito fruto, deixa a palavra de Deus limpar você. Quando uma árvore ela é podada no tempo certo, por pessoa que sabe o que está fazendo, o agricultor, quando chega a próxima estação de frutos, aquela árvore vai produzir mais fruto ainda do que ela produziu no ano passado. Cada árvore tem um momento certo de poda, tem a maneira certa de podar, e se feita por alguém que entende daquilo que está fazendo, é garantia de bons frutos na próxima safra. Será que tem alguém que entende mais de poda na nossa vida do que o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus? Acontece que muitas vezes, quando nós recebemos uma palavra que venha nos podar em alguma coisa, a gente diz: opa, não, peraí, não é desse jeito, não é bem assim. Querido, quando uma árvore está sendo podada, ela fica ali. Você acha que não dói? Uma vez, há muitos anos atrás, alguns pesquisadores de uma universidade, eu vi essa reportagem, eles ligaram alguns sensores de grande sensibilidade numa árvore. No momento em que o serrote, a serra, se aproximava do tronco e começava a cortar, eles conseguiram captar ondas
diferentes naquela árvore. Ou seja, eles estavam tentando provar que a árvore sentia dor. Eles estavam tentando mostrar que a árvore sentia alguma coisa estranha acontecendo com ela. Mas ela estava ali, aceitando a poda, aceitando a mudança, a transformação de Deus. Você sabe quando é que a gente deixa de permanecer na palavra? Quando a palavra não pode mais nos podar, quando a palavra não pode mais tirar coisas de nós. Se você recebe uma palavra de Deus para a sua vida, de que alguma coisa precisa mudar, e você diz, não precisa, não é bem desse jeito, Deus está errado. É quase que você dizer, Deus está errado, Deus está equivocado. Sem essa poda, sem essa limpeza, nós vamos produzindo cada vez menos frutos. Se você tem uma videira na sua casa, e ano após ano você para de podar a sua videira, cada ano ela dá menos frutos. Porque aqueles galhos que secaram, eles não renascem se não forem podados. Cada ano a videira tem menos folhas e menos frutos. Mas quando você poda todo ano, na época de agosto, em setembro e outubro começam os primeiros brotos a serem jogados para fora. Quando chega em dezembro, ela está coberta de folhas e cheia de cachos. Você quer continuar dando fruto na sua vida? Deixa a palavra de Deus tratar com você. Permanece na palavra. Deixa Deus agir na sua vida. Aceita a voz do Espírito Santo de Deus. Não basta apenas, querido, nós estarmos aqui. Nós precisamos permitir esse tratamento de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu o seu filho na fé, Timóteo, ele disse: Timóteo, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desse. Ou seja, tendo a forma de piedade, são bons crentes, servo de Deus, glória a Deus, mas quando o poder de Deus começa a agir para podar, não é desse jeito, você não está entendendo. Você sabe qual foi a diferença, queridos, do pecado de Davi para o pecado de Saul? A diferença é nenhuma. Porque Davi e Saul, os dois pecaram. E pecado, querido, não tem pecadinho nem pecadão, como canta a musiquinha lá na escola dominical com as crianças, né? Pecado, pecadinho, pecadão. A diferença, queridos, foi a poda. Quando Deus veio para falar com Saul do seu pecado, Saul empinou o nariz, quis crescer diante de Deus e do profeta, ao passo que Davi, questionado sobre o seu pecado, ele abaixou a cabeça e aceitou a poda de Deus na sua vida. O que está acontecendo hoje com muitos cristãos que estão não permanecendo no Senhor, estão abandonando ao Senhor, a palavra, a sua igreja local, a sua liderança, é que num dado momento Deus quis fazer uma poda e ele não aceitou. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito. E indignados, alguns cristãos às vezes saem da casa do Senhor, da presença de Deus, porque não aceitaram a poda de Deus na sua vida. Se você quer permanecer na videira, querido,
você vai ter que aceitar o que Deus está falando ao teu coração. Você vai ter que ouvir às vezes algumas coisas que você não gostaria de ouvir, mas que você precisa ouvir. Quando você vai ao médico e você está doente, e o médico passa um remédio, prescreve um tratamento, se você aceitar, as chances de cura são enormes. Mas se você sair dali resmungando, dizendo, não vou fazer nada disso, você pode estar assinando o seu compromisso com a morte. Eu tenho visto alguns cristãos não permanecerem na palavra, porque no momento da poda não aceitaram e fizeram aliança com a morte. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Queridos, essa palavra do apóstolo Paulo, ela diz tudo. Você sabia que tem muita gente na igreja hoje que aprende tudo? Sim, eu sei de tudo, eu conheço tudo, não, já sei, não precisa me falar, já entendi. Mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Aquela verdade que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na mesma hora, os fariseus começaram a dizer: que isso? Que negócio é esse? Nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus disse: vocês são escravos do pecado. Vocês são aprisionados pelo pecado. Enquanto vocês não entenderem isso, vocês não vão me receber. E se vocês não me receberem, vocês são hemofílicos espirituais. Só o DNA de Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, para nos livrar do poder do pecado que tenazmente nos assedia. Por isso o escritor aos Hebreus diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em outras palavras, permaneçamos no Senhor, na sua palavra, na sua verdade. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, eu estou em Cristo, a minha vida pertence ao Senhor, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus, e eu não abro mão disso por nada. Eu vejo cristãos hoje, por bobeirinhas, picuinhas, chiliques espirituais, aí vai embora. Isso está demonstrando o material de que é feito esse cristão. A palavra de Deus diz que a obra que nós fazemos em Deus, ela pode ser palha, pode ser madeira, pode ser ferro, pode ser bronze, pode ser ouro, depende do material. Alguns cristãos hoje recebem a palavra de Deus e continuam como palha. Já tentou botar fogo em palha? Mas quando você bota em madeira, dura mais um pouquinho. Mas se você botar fogo em ferro, tem que chegar a uma temperatura capaz de derreter o ferro. O bronze é mais resistente. Mas se você é purificado verdadeiramente pelo fogo, a obra que Deus está fazendo na sua vida vale como ouro, como que se lançar fogo nele ao ponto de derretê-lo, ele vai continuar sendo ouro e só vai sair as impurezas. Eu tenho visto cristãos hoje que a sua fé é fogo de palha. Basta receber um não,
já não querem mais estar nessa igreja. Basta receber uma palavra contrária aos seus pensamentos humanos, aos seus raciocínios humanos, lógicos. A palavra de Deus fala sobre a nossa mente, que precisa ser a mente de Cristo. No texto que nós lemos lá em João, no capítulo 15, diz assim no versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você já parou para pensar um pouquinho sobre esse versículo aqui? Quer dizer então que a palavra de Deus está me dizendo que se eu estiver em Cristo, as palavras de Jesus estiverem em mim, permanecerem na minha vida, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai fazer? É exatamente isso que está dizendo aqui. E se eu pedir uma besteira? E eu pergunto a você: tem condição de alguém ter a palavra de Deus permanente na sua vida e pedir besteira para Deus? O crente cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca, quando ele ora, ele não pede besteira, nem fala besteira. O crente cheio do Espírito Santo, quando ele abre a boca para orar, o que sai da boca dele é a pura palavra de Deus. Por isso você não vai pedir besteira, nem vai pensar besteira. Você vai, quando abrir a sua boca para orar, você vai estar intercedendo, abençoando vidas, você vai estar sendo um instrumento nas mãos de Deus. E aí a oração que você faz, ela tem muita eficácia, porque a palavra de Deus que muito pode a súplica do justo na sua eficácia. Quem é o justo? O justo é aquele que permanece na palavra. O justo é aquele que vive a palavra de Deus. Queridos, permanecer na palavra não é legalismo não, tá? Tem alguns crentes que acham que permanecer na palavra é se tornar um fariseu moderno. Não é isso. Deus não quer isso de nós. Permanecer na palavra é você ser sensível ao Espírito de Deus. Quando aquela mulher estava para ser julgada e condenada à morte pela palavra, pela lei que foi entregue a Moisés, Jesus calmamente escrevia com seu dedo na areia. E a atitude tomada por Jesus naquela ocasião parecia contradizer a palavra. A palavra não manda matar? Manda apedrejar. Jesus calmamente escrevendo na areia, ele disse: tudo bem, está liberado, pode pegar a pedra aí, e quem não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Quem aqui ia conseguir te atirar a primeira pedra e ser culpada do sangue daquela mulher? Alguns cristãos hoje, querido, em nossos dias, acham que permanecer na palavra é se tornar um legalista. Deus não quer isso. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que é quem vivifica a palavra, porque a palavra sem o Espírito ela é morta. A palavra sem o Espírito é uma lei sem amor, dura, que mata as pessoas, como os fariseus começaram a matar muita gente com a palavra. Deus não quer legalismo. Deus quer pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, permaneçam na palavra e sejam cheias do amor de Deus, mas nunca se afastem do Senhor Jesus. Assim como somos ramos da videira, que é Jesus, somos também membros do corpo. Permaneçam na videira e permaneçam no corpo. E assim vocês vão se tornar verdadeiros discípulos de Jesus. Quando permanecemos em Jesus e nas suas palavras,
as nossas orações são ouvidas, como já vimos aqui. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pois, como Deus irá atender os pedidos e as vontades daqueles que andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, Deus não vai atender isso. Eu quero nessa noite orar com a igreja, porque eu entendo o seguinte: ninguém se afasta de Jesus de um estalo só. E eu temo que no coração de alguns irmãos aqui esteja instalado um processo que vai culminar com o seu afastamento da casa do Senhor. Só que você ainda não detectou isso. Você já viu como é que funcionam alguns vírus no computador? Você entra na internet, acessa uma determinada página que ali tem embutido um vírus. O vírus entra na sua máquina, no seu computador, mas ele não se manifesta na hora. Você desliga o computador, você liga de novo, vai fazendo os seus trabalhos, o vírus já está lá. E ele está preparado para, num determinado dia do calendário, ou numa determinada ação que você faça no computador, se você teclar uma determinada tecla ou fizer um determinado link ou ícone ali no seu computador, quando você fizer aquilo, o vírus começa a destruir a sua máquina. Tem cristãos que já estão contaminados pelo vírus do afastamento. Só está faltando clicar na tecla certa para aquilo acontecer. Há cristãos que já estão magoados, ressentidos com o irmão, com o outro dentro da igreja, mas estão ali, estão no culto, estão vindo à igreja. Está faltando aquela gota para o copo transbordar. Olha, o diabo é especialista nessa gota. Ele vai jogar a gota, o teu cálice vai transbordar, o cálice da tua ira, da tua impaciência, e você vai dizer: está vendo? Está vendo? O meu tempo nessa igreja acabou. E queridos, eu ouvi essa frase tantas vezes. Isso não existe, queridos. Existem momentos, às vezes, que a nossa vida vai para uma trajetória que nós somos assim, levados a uma transferência de igreja, normal, natural. Uma mudança de endereço, uma mudança de trabalho, vai morar em outro estado, vai para perto da família, um militar que se transfere, isso é normal. Fica aquela saudade, alguns irmãos que têm viajado aqui para outros estados, mandam e-mails: estamos aqui com saudade e tal, mas Deus já começou a nos dar uma família aqui, que nós estamos fazendo parte, uma nova igreja, a vida começa e recomeça, isso é normal. Mas aquele cristão que, por indisposições, briguinhas e contendas e mexericos mexeu comigo, tocou com meu filho, com a minha filha, eu me sinto se você está na palavra, você vence tudo isso de letra, você vai vencendo. Você vai, procura o teu irmão, conversa com ele, busca ajuda na liderança, resolve a questão, perdoa. Olha, quer saber? Eu estou na palavra, isso aí não vai me afetar. Eu vou continuar servindo a Deus aqui nessa igreja, que é uma bênção. Mas há cristãos que já estão no processo de falência espiritual. Você já viu um paciente internado e ele vai com um problema nos rins, e aquela infecção renal não debelada, ela começa a passar para outros órgãos, até que o médico atesta: olha, falência múltipla dos órgãos. Queridos, o processo de morte na nossa vida é assim: você detecta, aplica o sangue de Cristo e resolve o problema, ou aquilo vai começando a se lastrar na sua vida espiritual. Tem maridos aqui que estão no caminho de um abandono do lar. Está fazendo coisas que vai culminar nisso. Eu te aconselho, busca ajuda.
Há ministérios, há irmãos preparados nessa igreja para te apoiar e te ajudar nesse momento que você está passando, para debelar essa infecção espiritual na sua vida, para você não terminar com o seu casamento. Permaneça em Jesus. Pague o preço para permanecer na palavra. Há cristãos que estão se envolvendo lentamente com o mundo, voltando às velhas amizades, aqueles ambientes que você não frequentava mais, mas você está voltando a frequentar. Isso é uma volta à contaminação. São os que não vão permanecer na palavra. Eu dei uma palavra na igreja domingo, no dia 31, de sábado para domingo aqui, na entrada de ano. Eu disse o seguinte: irmãos, quando nós estávamos nesse mesmo dia 31, no ano passado, nós tínhamos aqui várias pessoas, e em apenas um ano, algumas delas já não estão mais entre nós, e não estão mais em Cristo, estão afastadas. Será que elas tinham consciência de que naquele ano aconteceria o seu afastamento do Senhor, da obra de Deus, da palavra de Deus? Não tinham não, irmãos. Estava ali no dia 31, oh Deus, esse ano me dá um ano abençoado, Senhor, fala comigo, Senhor, me renova, me transforma. Mas alguma coisa aconteceu, e o ano está transcorrendo. Nós estamos agora no mês 2, depois de virar o 3, 4. Você já parou para pensar que nesse ano alguns processos de morte espiritual vão se estabelecer na vida de alguns crentes aqui nessa igreja? Talvez você diga: ô bispo, o senhor está sendo profeta da calamidade? Não, filho, eu estou sendo profeta da realidade. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Permaneça, afaste as picuinhas. Esse negócio vai acabar mal. Esse assunto aí entre mim e minha esposa, meu marido, os meus filhos, esse assunto aí entre mim e meu irmão, a minha liderança, isso não está bem não. Não, tem que debelar isso agora, tem que resolver isso agora, isso tem que parar. Se você se acomodar, esse processo vai levar um outro, que levará um outro, que vai envolver mais pessoas, mais circunstâncias, mais situações, e quando você vê, você está num beco sem saída. É aí que o diabo quer que você chegue, num lugar onde você não tenha mais saída. A palavra de Deus para o teu coração hoje é: permaneça no Senhor. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres nas minhas palavras, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E eu quero orar nessa noite por isso, para você permanecer no Senhor, para você esse ano ter um ano de vitória, você ter um ano de crescimento, um ano de edificação de Deus na sua vida, e você terminar esse ano dizendo: olha, eu comecei bem, mas eu estou melhor, e eu tenho esperança de que em 2013 vai ser melhor ainda, porque eu vou continuar permanecendo e crescendo na presença do meu Deus. Vamos estar de pé. Aleluia. Não caia na armadilha de achar que, nada aconteceu, está tudo bem, está vendo? Eu fiz uma maior besteira, me afastei de Deus, mas está tudo bem, não morri, estou vivo. Eva pensou assim, Saul pensou assim, outros pensaram assim, e estavam morrendo e não sabiam. Que você nessa noite tome decisões firmes. Você tem percebido nos últimos dias que algumas coisas que estão acontecendo com você, o diabo está tentando tirar proveito disso para te afastar da presença de Deus?
Há alguém aqui que tem sentido essa pressão de fatos que estão acontecendo, circunstâncias contra a sua vontade, você não quer, mas coisas estão te pressionando a te afastar da fé, da presença de Deus, estão entristecendo o seu coração para você desistir da sua caminhada com Deus. Você tem percebido isso em algumas coisas na sua vida? Eu queria que você levantasse a sua mão. Não é para dizer alguma coisa para mim, não. É para você dizer: Deus, eu estou percebendo, eu não estou cego, eu não estou surdo. Eu estou vendo, eu estou sentindo essas coisas. O diabo está me pressionando para me remover do lugar onde Deus quer que eu esteja. Mas eu não aceito isso na minha vida. Eu quero usar esta palavra que recebi hoje, não só como alerta, mas como remédio de Deus, para curar alguns sentimentos, algumas coisas que estão acontecendo dentro do meu coração. A palavra que você recebeu nessa noite é alimento e é remédio para a sua vida, é cura, é libertação. E se você quer permanecer no Senhor, receba esta palavra como um bálsamo de Deus para a sua vida. Uma poda, talvez, uma palavra dura em alguma área que você ouviu hoje aqui, mas é a forma que Deus tem de dizer: eu continuo amando você, eu continuo investindo na sua vida. Por isso, Pai, nós oramos por esses irmãos que estão enfrentando dias de grandes lutas, de opressões, de oposições, para entristecimento do seu coração. Alguns que estão, ó Deus, vivendo dramas dentro da sua própria casa. Deus dá para eles uma visão espiritual, para que eles possam ver tudo isso de cima e ter como agir, para não colocar a perder o que Deus já fez em suas vidas. Pai querido, nós oramos porque o que tem neles é valioso demais, e o diabo sabe do valor da nossa vida diante do Senhor. Por isso, Pai, não deixe que se percam. Quando chegar o dia 31 de dezembro desse ano de 2012, nós estejamos aqui mais fortalecidos do que nunca, ó Deus, permanecendo, crendo, confiando, ouvindo a voz de Deus, superando as crises, dizendo não às ofertas do diabo, vencendo o pecado e confessando os nossos pecados diante do Senhor. Deus amado, abençoa, Senhor, essas famílias, que o diabo não separe os esposos das suas esposas, e os filhos não cresçam sem a presença do pai ou da mãe. Deus amado, lares fortificados, abençoados em Cristo. Não deixa, ó Pai, que o inimigo venha colocar uma ideia horrível de achar que uma outra pessoa pode fazer a sua felicidade. Não, você já tem essa pessoa, é a tua esposa, é o teu marido. Oh Deus, que os maridos amem as suas esposas como a si mesmos, e como Cristo ama a igreja, e que a submissão de cada esposa, ó Deus, ao seu marido não seja um fardo, não seja um fardo, mas seja algo agradável diante do seu marido e de Deus. Lares fortificados, filhos abençoados, famílias enriquecidas pela palavra, porque nós vamos permanecer na palavra. Nós oramos, Pai, e pedimos: derruba, ó Deus, as armadilhas do diabo, destrói essas armadilhas, para que nós permaneçamos na tua presença, e tudo quanto venhamos a pedir ao Senhor em oração, Ele possa nos atender, porque a nossa vida vai estar na palavra, e quando abrirmos os nossos lábios, é a palavra de Deus que vai sair dos nossos lábios. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, para toda esta igreja. Aleluia. Adquira esta ou mais mensagens pelo telefone 2601-2536, Rio de Janeiro, ou via e-mail igreja@novavidacol.com.br.